Fala galera, beleza? Mais um SaúdeCast começando. Hoje nós vamos receber aqui pessoas profissionais incríveis. Nós vamos falar muito sobre emagrecimento, sobre qualidade, saúde, bem-estar. Já fica ligado, já clica no sininho para receber as próximas notificações, os próximos episódios, que cada um mais incrível que o outro. Já compartilhe com aquele amigo que gostaria de saber um pouco mais sobre pós-operatório, sobre saúde, emagrecimento. E sempre, galera, clica no sininho, porque às vezes vocês não recebem todas as notificações, o YouTube não entrega, mas com o sininho você tem a chance maior de receber os próximos episódios. E nada mais, nada menos, vou deixar eles mesmos se apresentarem, né? Para falar um pouco quem é você, o que você faz. Vamos começar primeiro pelas damas, não é verdade? Com certeza. Por favor, Fran, se presente pra gente. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Franciele, eu trabalho com pós-operatório de cirurgia plástica, já tem mais de 10 anos. Né? Eu amo essa profissão porque é uma profissão que realiza sonhos, que participa de um processo muito bacana com mulheres, que você vê pessoas transformando, melhorando sua autoestima, melhorando sua saúde, e é isso, estamos aí. Bacana. Eu me chamo Andressa Gomes, sou psicóloga clínica em Gana e hoje atuo como psicóloga no Espírito Santo, no Brasil também, e busco desenvolver mulheres, né? Então, o meu nicho principal é o desenvolvimento feminino. Bacana. Eu sou o Fernando Ochílio, nutricionista esportivo e clínico, também tenho formação em modulação intestinal. O meu trabalho hoje diretamente com pacientes, né, indicações, e também atendo no Brasil, atendo fora do Brasil. Essa oportunidade de atuar com a nutrição é algo maravilhoso. Ter o prazer e o poder de mudar vidas através da alimentação é algo incrível. E é uma satisfação muito grande trabalhar com a nutrição. Legal, bacana. E, se você não sabe, doutor, eu já fui muito mais acima do peso, viu? Eu tinha 136 quilos, eu já tive apneia do sono, esteatose hepática, hipertensão, pré-diabetes, assim, eu já estava todo arrebentado já. Né? E às vezes a gente precisa de uma dor para começar a pensar um pouco na gente, não é verdade? Verdade. Mas assim, eu também, a gente, por ser nutricionista, a gente não está ileso, né? Eu também já cheguei meus 100 quilos, né, e uma fase da minha vida, e eu nunca tive problema nenhum de saúde, sempre fui muito saudável, comecei a surfar muito novo, comecei também a fazer musculação e tudo mais, e já cuidar da alimentação, e já até cuidar de algumas pessoas por estar ali dentro do esporte. Também fui nascido e criado ali no meio do fisiculturismo, mas no momento da minha vida eu me perdi um pouco, melhor, eu me permiti. E eu saí de 73 quilos e fui para 100 quilos. Então, o corpo ele é assim, né? Se você startar algumas doenças ocultas, ele vai desenvolver. Eu desenvolvi pressão arterial, eu desenvolvi problema de estômago, né? Esofagite. Eu desenvolvi falta de ar, usava bombinha pelo menos umas 2 vezes por dia. E no final já estava com síndrome do pânico. Então, foi eu eliminar aí os 30 quilos, 27 quilos, que automaticamente todas as medicações foram embora. Então não existe melhor modulador da saúde do que a alimentação e atividade física. Na verdade, é muito mais barato do que muito plano de saúde aí. Se hoje você não tem condição de investir num plano de saúde, invista na alimentação e na atividade física. E não, mas é justamente isso, né? Eu saí de 136 quilos, né? Hoje eu tô com 105 quilos, vou baixar mais ainda. Mas quando você começa a mudar, né, os hábitos alimentares, hábitos de saúde mesmo, estilo de vida, praticar atividades físicas, começar a realmente mudar a mente, as coisas é o primeiro passo, né? É a conscientização, você trazer a conscientização, opa, pera aí, não é esse caminho que devo seguir, a saúde não está indo bem, né? Aí começam a vir as complicações, até mesmo psicológicas. Sim, né? perfeito. Aí vem ansiedade, vem várias outras coisas, compulsão alimentar, né? E aí esse ponto de virada de chave
normalmente ele vem por um impacto psicológico, alguma coisa, fala, opa, peraí, agora começou a dar ruim, Agora né? o problema tá ficando sério, né? E como é que se vê, assim, essa questão desses distúrbios, dessas coisas que acontecem, né? Essas complicações por causa de maus hábitos? Os maus hábitos, eles influenciam, assim, drasticamente no desenvolvimento do indivíduo. Por quê? O processo de emagrecimento, ele primeiro começa na mente, né? A partir da tomada de consciência. Quando eu tenho consciência dos meus próprios maus hábitos e queiro mudar, né? Eu me permito ali mudar esses hábitos, eu, de fato, começo a ter consciência de que é possível atingir um resultado específico. Então, o que eu ensino muito para as minhas pacientes, né, em consultório, é que elas precisam entender o que de fato influencia nas escolhas também, né? Para que elas possam ter clareza e discernimento ali, dentro do processo individual, que é possível emagrecer de forma saudável. E hoje o estilo de vida moderno, né, onde é que a gente tem pouco tempo para se alimentar, aí começam a vir os embutidos, os congelados, os super processados, né? Isso incita muito mais a pessoa a continuar tendo maus hábitos alimentares, né? Influencia porque somos seres individuais, mas nos relacionamos em coletivo. Então, o público, ele é influenciado por aquilo que é vendido, né? E isso traz impacto na saúde de forma geral, não só na psicológica, né? Na saúde física e por aí vai. E os transtornos alimentares, eles são desenvolvidos a partir da não consciência, né? Do que de fato está acontecendo na minha vida. Então, se eu não percebo que há algo errado na minha vida, eu não consigo, de fato, emagrecer. E aí eu sempre falo que a nossa alma grita, né? Quando a gente tem sintomas, ansiedade, depressão, pânico, é a nossa alma gritando por anseio, por ajuda. E nisso é o que dá o start de buscar ali a saúde mental e um acompanhamento multifatorial, né? Multidisciplinar. E a gente vê quando as pessoas hoje em dia, elas estão buscando também cada vez mais se cuidar. Sim. Né? Então estão buscando ali ter, até mesmo a internet, né? E ela propicia um grau de comparação, né? Sim. Fulana, eu e tal. E como vocês trabalham muito com mulheres, né? A gente vê muito essa questão do grau comparativo e o anseio de estar na sua melhor versão, né? De passar, às vezes, por uma cirurgia plástica, uma lipo, né? Como que você vê, Fran, esse anseio, essa busca, né? E até mesmo a procura. Sim. Então, a cirurgia plástica mudou muito agora, porque muitas pessoas acham que a cirurgia plástica é para emagrecer. Só que não é. Primeiro tem que vir o trabalho com nutricionista, psicológico, para depois tirar o excesso. Depois que ela estiver saudável, que ela pode se submeter a uma cirurgia plástica. Porque a cirurgia plástica não é, simplesmente vai lá, faz a cirurgia, estou pronta. Porque eu sempre falo que a cirurgia só começa depois que termina. Que depois que ela acorda, que começa... Ela tem que estar preparada emocionalmente para ser dependente de outras pessoas, né? Então, assim, ela não vai poder levantar sozinha. E isso tudo vai dando... Então, se ela estiver preparada psicologicamente, ela vai ótima. E se ela for também acima do peso, que às vezes acontece, é só problema. É má cicatrização, né? É frustração porque não alcançou... que às vezes elas olham um corpo e idealizam aquele, não o que é para ela. Então, mas a procura é grande e, assim, tem mudado muito, tem muita tecnologia agora. Então, para quem quer mesmo, é só se cuidar. O caminho é simples. E existe um pré, né, também. Porque sim. Não é só faz a cirurgia e você tem um pós-operatório. O pré é o mais importante. Sim, tem que estar preparada, né? Que aí entra nutricionista,
porque vai ver suas taxas, vitaminas, né, alimentação, muitas vezes tem que fazer dieta mesmo para poder emagrecer. E depois tem o pós também. E nisso tem que estar tudo preparado, tudo alinhado para dar tudo certo, para ser sucesso. Quais são as complicações mais comuns quando você não tem um pré bem feito? Pois é, seroma, né? Ponto aberto, que demora a cicatrizar. Né? Então, assim, dá muita fibrose também, edema, quando faz edema, assim, inchaço. Então, é mais lenta. Queloide, né? Má cicatrização. Sim. E a gente pensando num pré, né, também vem a questão alimentar, né? Os alimentos que podem e não podem antes da... Exatamente. Né? Igual ela falou, tem que ser feito um acompanhamento multidisciplinar, né? E ali é onde você vai analisar, estudar cada caso. Né? Quanto essa pessoa precisa perder quanto de peso para poder fazer essa cirurgia. Né? E também avaliar a alimentação. É interessantíssimo. Para quem for fazer uma cirurgia, pelo menos aí umas 3 semanas antes da cirurgia, que a pessoa já retire álcool, já retire alimentos ricos em açúcar, né? Que a pessoa faça uma alimentação um pouco mais limpa, mais rica em antioxidantes, mais de carboidratos complexos, aumente a hidratação, né? Já evite o esforço excessivo, né? Faça ali somente ali algumas caminhadas, descanse, isso justamente para poder tudo correr bem aí durante a cirurgia. E no pós-operatório também segue com as mesmas indicações, né? De ter uma alimentação mais limpa possível, mais rica em vegetais, mais rica em frutas, carboidratos complexos, né? Tudo isso para evitar inflamação, evitar qualquer intercorrência aí que possa vir prejudicar a cirurgia do paciente. E dentro dos alimentos, né, no pré e no pós, o que você vê que é mais comum das pessoas ingerirem, que não deveriam, e o que elas deveriam ingerir e não ingerem? Então, o que elas deveriam evitar é exatamente fritura, alimentos embutidos, açúcar, alimentos industrializados, alimentos ricos em conservantes, ricos em gordura. Né? Então, evitar também alimentos alergênicos. Né? Nós temos aí o camarão, o próprio amendoim, lagostas, né? Alguns crustáceos, né? Caranguejos, enfim. A pessoa ter uma alimentação mais limpa possível, vamos dizer assim, o básico, né? Aquela comidinha raiz ali, sem inventar muita moda, nem no pré e nem no pós. E a desregulação emocional acontece justamente por excessos, né? E a pessoa, o indivíduo que desenvolve a compulsão alimentar ou o comportamento, né, destrutivo em relação à alimentação, ela entende que ali no campo emocional existe um vazio emocional. Então, ela busca pelo controle, busca pelo prazer ou busca pela segurança. Faz com que ela mantenha esse comportamento mesmo de forma inconsciente. Quando a gente fala do inconsciente, é algo que a gente não palpa, né? A gente está aqui dialogando, mas quando a gente devolve a pergunta, responde, é uma tomada de consciência também. Então, quando o indivíduo ele desenvolve um problema de saúde mental, parte desse princípio. Porque quando o paciente tem um índice elevado de ansiedade por conta de uma má alimentação, o cortisol desse paciente vai lá em cima, ou seja, gera ansiedade e também outros problemas mentais. E muitas vezes também nem ela, né? Parte, às vezes, de quem está acompanhando. Sim. Né? Às vezes ela está ali, aí a mãe fala, ai, tadinha, ela está tão tristinha, vou te dar um docinho. Só um pedacinho de bolo. E toma um docinho. Já é um problema. Verdade. E a gente conscientizar esse paciente que ele precisa comer, né? Principalmente aí o carboidrato. Porque pensa bem, o que levou essa pessoa a engordar? Né? Geralmente é uma pessoa que ela tem um alto índice corporal de gordura, que na verdade tem baixa massa muscular. Então, como é que esse paciente no pós-operatório, a gente teria que colocar massa muscular, ou seja, fazer com que esse paciente seja uma pessoa saudável, ele vai precisar sim perder o medo, e aí, né, a parte da psicologia, e fazer com que essa pessoa coma sim carboidrato. E de nada adianta ela querer cortar o carboidrato da vida dela. Né? O que vai acontecer? Ela vai perder peso inicialmente? Vai. Mas ela pode até seguir perdendo peso? Vai, mas o que está causando ali? Uma desidratação. Né? Porque essa pessoa não sabe que o glicogênio
né? Ele é ali um carboidrato, né? Ele é uma água, né? Que fica estocado ali no fígado, fica estocado ali no músculo. Então, devido a essa desidratação pela falta do carboidrato, é que ele está perdendo peso na balança. Só que às vezes vai ficar ainda aquela pele ali que precisa ser preenchida de massa muscular, ou aquela gordura ali ainda, né? E quando essa pessoa volta a comer o carboidrato, o peso na balança volta a subir. E aí que vem o complexo, né? Por isso que muitas das vezes a pessoa faz uma dieta carnívora, faz uma dieta cetogênica, pensando em perder peso. De fato, a balança desce, por conta dessa desidratação. Mas ele vai conseguir manter isso durante quanto tempo? Né? Depois ele volta a comer normalmente, né? Uma comida simples, né? Algo sem nada muito processado, uma fruta, um arroz com feijão, automaticamente esse líquido volta de novo para dentro do músculo, né? Para dentro do fígado, e esse peso na balança sobe. E aí é a hora de você trabalhar a cabeça desse paciente. O efeito sanfona, né, é uma coisa que assola muitas pessoas, né, que às vezes estão despreparadas ou desinformadas, ou não tem um acompanhamento profissional, que é o mais importante, né? Não seguir essas dietazinhas de moda, de blogueiro, de internet, porque também cada indivíduo ele é único. Cada indivíduo ele tem ali a sua identidade, tem ali as suas necessidades, né? Tem a sua individualidade metabólica e tudo mais. E é individual o tratamento, né? O acompanhamento, a dieta, ela é individualizada. Sim. Sim. É importante lembrar que quem faz cirurgia plástica está saudável. Porque se ele estivesse doente, ele não poderia fazer. Então, assim, é importante depois ter as suas caminhadas e se alimentar, porque vai fazer falta. Tem que se alimentar, beber, se hidratar. Então, que às vezes as pessoas falam assim, não, agora eu fiz a cirurgia plástica, não posso mais comer nada. Aí pronto. Aí fica fraco e aí acha que está doente. Não está doente. Muito, até mesmo quem está acompanhando, às vezes trata a pessoa como se ela estivesse doente, inválida. Não anda, não levanta, e é muito ao contrário, né? Até mesmo para poder, na prevenção de trombose, que é um assunto assim que assusta, que é o que mais os médicos, né, têm medo, tem todos os cuidados de injeção, meia e caminhada, né? Que a gente faz a drenagem, mas a drenagem ela estimula, e o que drena é a movimentação de músculo e a nutrição, né? Também. E a terapia, né, gente? Exatamente. Por favor, façam terapia. A terapia teria que ser a família inteira também, né? Seria ótimo. Verdade. E é justamente isso, né? E a gente vê também muitas pacientes que fazem a cirurgia que são aquelas rebeldes, né? Também, que querem fazer tudo. Acho que tá ótima. Não, já tô boa. Acho que é a Virgínia quer sair sambando. Mas não é assim também, não. Tudo tem o limite, né? O ponto certo. Então, tem que saber a dosagem certa e aí dá tudo certo. Pelo campo da saúde mental, a distorção, né, de imagem influencia muito na busca por cirurgia plástica. Sim. Porque o indivíduo, ele entra com excesso de comparação com ele mesmo. E faz com que ele comece a ter distorções cognitivas sobre o próprio processo corporal. Sim. E muita busca, né, pela cirurgia, o próprio indivíduo não está preparado psicologicamente para suportar todo o processo ali, né, a partir dessa escolha. E o sofrimento psicológico acontece por conta disso, dessa ausência. Se frustra, né? Porque fica em busca de um resultado, de uma perfeição que não existe, né? Isso. E às vezes que nem é para ela, né, ou para ele, no caso. Então, por exemplo, às vezes a mulher olha lá, eu queria ter esse corpo da Virgínia. Mas às vezes a pesa tem um quadril mais largo. Tem um padrão corporal. Tem uma estrutura corporal diferente. E essa comparação, ela entra aqueles exageros, daqui a pouco você vê parece um Frankenstein. Né? Você vê que não é a pessoa, ela está tentando desculpar quem ela não é, né? Às vezes para se encaixar num padrão que ela se compara. Sim, sim. E saber também se a pessoa está disposta, né? Você quer ter um físico mais estético, você quer ter um baixo percentual de gordura, você quer ter um físico com mais massa muscular, mas vem cá, você está disposto a isso? Não é isso? Mas muitas das vezes você se compara ali, você vê uma pessoa bem sucedida
mas você não sabe o que levou a pessoa a ser bem-sucedida. Quantas noites de sono a pessoa virou estudando, né? Quantos empregos ela, né, teve que passar, o que a família teve que fazer para poder pagar essa faculdade. Então, assim, será que você está disposto... O processo, né? Exato. Suportar, pagar, processo, isso aí. ou você só quer o resultado final. E hoje as pessoas querem a praticidade, as pessoas são imediatistas. Mas não querem, de fato, passar pelo processo, que isso é muito importante, que a gente trabalha muito bem aí com terapia, né? Isso para poder mostrar para essa pessoa que ela tem que colocar a expectativa dela juntamente com as atitudes. Com as a ações. expectativa está aqui, Isso né? Suas ações estão aqui, estão compatíveis ao seu objetivo final? Exato. Estão, não está. Então a gente vai precisar igualar. E muitas das vezes que você vai igualar, a pessoa fala, não, pensei que eu queria. Não suporto, né? Não dá pra mim. E aí acaba desistindo ou entrando no ciclo vicioso ali. Ou então desiste tarde demais, já fez, e aí não tem jeito não. Aí tem que vencer o processo. Ou então quer pegar o atalho, né? Exato. Hoje em dia, eu quero o Mounjaro, eu quero o Ozempic, eu quero a pílula lá mágica lá que emagrece 10 quilos em uma semana, entendeu? Então, a busca pelo atalho também, ela é o baixo comprometimento com o processo, né? Se você for ver, eu quero um resultado imediato, mas o imediato ele não existe. Ou às vezes você vai ter um imediato, o preço a ser pago depois é muito mais caro. Sim, sim. Entendeu? Então, existe aquela frase que se você não gasta tempo, né, investe tempo cuidando da sua saúde, você vai gastar de muito tempo e dinheiro cuidando das suas doenças. Exato. Sim, Né? perfeito. Se você fizer analogia aí, né, as pessoas são imediatistas, isso quando a gente se trata aí de um processo de emagrecimento. Você vê para falar assim, olha só, quanto tempo que você leva para sair daqui a Belo Horizonte de carro? 8 horas. Ok. Quanto tempo você leva para você vir de Belo Horizonte para Vitória? 8 horas também, exatamente. Se você levou 30 anos para engordar, não é isso? Se você levasse 15 para emagrecer, você já estava no lucro. Sim. Né? Só que isso não te basta. Um ano já não te atende. Você quer em 30 dias. Então, se a pessoa começar a pensar dessa forma, ela vai entender o quão injusta ela está sendo consigo mesma. Só que olha como o corpo é generoso. Se essa pessoa demorou 30 anos para engordar e chegou aí na obesidade, grau 1, grau 2, menos de um ano ela resolve o problema dela. Olha como o corpo é generoso e ele agradece de uma forma muito... Perfeita, não né? é? E às vezes a questão chegando lá, elas desistem, né, também. Exatamente. Mas a desistência faz parte do processo. Até para o próprio indivíduo partir do princípio da aceitação para começar a querer emagrecer. Porque se ele não aceita o processo de emagrecimento, ele não vai conseguir atingir o resultado. Verdade. Por isso que eu acho interessante o processo de emagrecimento, né? Eu falo com o paciente. É interessante o processo de emagrecimento. Porque enquanto você está perdendo gordura, a sua mente está mudando. Sim. Porque se eu te emagreço rapidamente, igual às vezes acontece aí com o Mounjaro, Ozempic, etc., a mente não acompanhou essa evolução. Sim. Ou seja, a mente não fez dele uma nova pessoa. Sim. Então, de fato, essa pessoa não vai conseguir manter o emagrecimento, não vai conseguir manter o peso estabilizado. Logo, logo esse peso vai retornar. Então, o processo, ele acontece exatamente para dar tempo da mente forjando essa pessoa um novo indivíduo. E eu falo que o indivíduo, ele busca sentido, né? No campo da psicologia analítica, que é a minha abordagem que eu atuo, o mundo do indivíduo, ele é simbólico. Então, a gente considera todos os aspectos, mente, corpo e espírito. E dentro do processo de emagrecimento, a maior dificuldade que o indivíduo tem é manter a constância, né? E o processo ensina exatamente isso, porque ele vai precisar se relacionar primeiro com ele mesmo, e é a busca do sentido da vida, porque se a gente não se relaciona com a gente mesmo, a gente não se relaciona com o mundo, e depois os outros aspectos, né, que é, de fato, desenvolver ali uma mentalidade para manter essa constância, atividade física, e a parte nutricional, que não, né, faz parte. Se ele não se relacionar com essa comida de forma boa, de forma saudável, ele, de fato, ele breca os Não vai poder fazer uma cirurgia plástica. Vai mesmo. E às vezes o paciente fala assim, mas por onde que eu começo? Eu falei assim, olha só, é fácil para você. Tudo aquilo que você não fazia, agora você vai ter que começar a fazer. Não tem aquela voz que você ouve aí no seu pé do ouvido, tipo, não vai caminhar não,
uma caminhada de 20 minutos não vai fazer a menor diferença. Não faz dieta não passa no mercado não acorda mais cedo para fazer o seu café da manhã não. Então, quando você ouvir essa voz, o que você vai fazer? O oposto. Questionar. Então, você sempre vai ter essa orientação do que fazer. Porque sempre quando essa voz vier sussurrar no seu ouvido, você vai fazer exatamente o oposto. Sim. Então, você vai sempre saber o que fazer. Esse é o caminho que vai te levar ao sucesso. Sim. O seu corpo ele sempre vai querer te trazer para uma zona mais de conforto, né? Total. De queimar menos calorias, de comer mais. Compensação. De estocar. De fuga. Exato. Ou aquela do eu mereço, né? Eu mereço, né? E aí o problema é eu mereço todos os dias, né? Porque o que acontece? As pessoas às vezes elas entram até mesmo, né, na questão psicológica, de ter uma falsa crença do merecimento, que na verdade é uma fuga, né? Ela está buscando algo que está compensando algo que na verdade está faltando dentro dela. Sim. Então ela compensa num alimento, num doce, numa besteira, numa pizza, alguma coisa, algo que ela precisa resolver internamente. Primeiro nível de consciência, outro também é nível de nutrientes que estão faltando, que o nosso corpo fala, tá faltando cálcio, magnésio, tô com fome, ou eu quero alguma coisa, é igual aquela vez que quando a gente faz assim, se às vezes você acabou de comer, você fala, tô com a fim de comer um troço, não sei o que é. Um doce. Mas você não consegue identificar. Às vezes o que sede. Você quer? Não sei, um troço, né? Exatamente. Por isso que a dieta, ela precisa ser algo flexível. Né? Precisa ser uma dieta flexível consciente. Por quê? Para você ter um ótimo relacionamento com a comida. Né? Porque se você tiver um ótimo relacionamento com a comida, você vai conseguir manter aquilo por toda a vida. É como se fosse um relacionamento. Sim. Se você está dentro de um relacionamento onde aquilo ali é tóxico para você, onde aquilo ali você não é amado, onde ali você não é acolhido, você não se sente protegido, onde o relacionamento ali não é interessante, como é que você vai conseguir manter? A mesma coisa é a alimentação. Né? Por isso que muitas das vezes, né, o problema não está no alimento, e sim na forma que você lida com o alimento. Igual o problema não é o doce, o problema é a forma que você lida com o doce. Né? Então, quando a gente apresenta para o paciente ali que não tem problema ele comer o pão, que não tem problema ele comer o arroz com feijão, com bife e com a batata frita na air fry, que não tem problema ele comer o docinho dele de sobremesa, chupar o picolézinho dele depois do almoço, ele começa a ter uma ótima relação com a comida. E aí é onde ele consegue sustentar tudo isso. Os hábitos, né? Você mudar os seus hábitos alimentares. Quebrar paradigmas. Né? Se permitir ao novo. Sim. Fugir daquele muito restritivo também, né? Porque não se sustenta. Não sustenta mesmo. mesmo. É um relacionamento que não se sustenta. Verdade. E há sofrimento psíquico por conta disso, porque gera muita autocobrança, principalmente para o campo feminino. O público feminino sofre muito porque nós, no período menstrual, sofremos o dobro. E quando a paciente, por exemplo, não tem um bom relacionamento com o próprio corpo e com essa relação de desenvolvimento mesmo, ela se perde no caminho e não mantém mesmo a constância, né? A mulher também tem uma certa dificuldade por conta disso, por conta dos problemas hormonais. Quando eu atendo a indivíduo, o feminino, eu busco sempre compreender os aspectos psicológicos e também de saúde. Então, eu sempre busco entender se existe um problema ali de saúde, né? Eu busco compreender sobre o contexto menstrual, né? Como que é essa TPM também, porque isso também impacta diretamente se ela for decidir emagrecer, ela não consegue, porque ela está tão agarrada nos complexos, que é exatamente os sintomas de ansiedade ou depressão, que essa mulher não vai conseguir sair de uma cama, por exemplo, né? E ela não vai conseguir desenvolver nada no campo da vida dela. Ou até a questão, por exemplo, da mulher que também está na menopausa. Sim, também, né? Perfeito, também. Que ela tem os aspectos dela lá, tanto hormonais como psicológicos, né, metabólicos, que... Porque se você não trabalha essa parte, né, no paciente, você pode dar para ela o corpo que ela sempre sonhou. Falar, olha, eu vou instalar o dedo aqui e você vai ter o corpo que você sempre sonhou. A partir do momento que ela adquirir esse corpo, ela já começa a estragar. Por quê? Porque ela já não toma uma água, você fica ali conversando com ela 1, 2 horas, ela não toma uma água, né? Você sai dali, ela já não se alimenta direito, ela já vai buscar ali uma lanchonete, ela já vai comer uma fritura,
À noite ela já não vai para academia, ela já não vai fazer uma caminhada, ela já não vai preparar a refeição do outro dia. Ou seja, ali ela já começa a estragar o corpo que ela sempre sonhou. Então, quando você prepara essa pessoa com terapia, com a psicologia, né, que é o caso que você está abordando, você prepara essa pessoa para ela ter o corpo, para ela ter a saúde que ela sempre sonhou. Porque saúde e corpo, eles andam juntos. Juntos, né? perfeito. Aí, pensando também na questão das pessoas que passam por um processo de cirurgia bariátrica, por exemplo, Sim. né? Aí existem alguns aspectos, né, de absorção, tem a questão psicológica, Sim, a avaliação. que aí entra naquele ponto que tá falando, você emagrece muito rápido, mas a mente Não e os hábitos não acompanhou. Exatamente. Né? Isso aí, isso é muito importante. E aí como que você vê a questão do bariátrico, assim, dentro desse panorama? Então, o bariátrico, assim, é exatamente isso. Ele emagrece muito rápido. Então, o bariátrico, ele sofre por comparações, por compulsões o tempo inteiro, né? Já sofreu bullying. Então, quando esse paciente emagrece ali 20, 30, 40, 50 quilos, o desafio é voltar à introdução dos alimentos. Ele voltar a se alimentar, ele voltar a perder o medo de comer. Então, assim, mais importante, até mesmo que o nutricionista aí, é a própria terapia, Sim. a própria psicologia. Junto com o nutricionista, né, a gente vai ali instruindo, orientando, de forma que ele consiga perder os medos e ele consiga aí tá avançando. De forma que a gente consiga tirar uma muleta dele. Sim. Porque ele ainda sai com a muleta. Sim. E aspectos psicológicos também. Total. Para liberar o paciente para o processo da bariátrica, nós investigamos todo o campo familiar, o campo relacional, né, como que está a estrutura psíquica desse indivíduo, cultural, financeira, todos os aspectos são importantes, porque se ele não estiver bem preparado psicologicamente, ele não vai sustentar todo o processo. Ou seja, ele vai passar por uma cirurgia, mas lá na frente ele pode se frustrar. Ele pode, de fato, não conseguir desenvolver de forma saudável ali todo o processo que ele, né, se permitiu experienciar. E no contexto, de forma geral, assim, eu sempre busco entender nesse paciente o que ele tem fome. Fome de quê? Né? Eu fico triste, eu como o quê? Eu fico feliz, eu como o quê? Então, até a gente entender que, às vezes, vamos passar por situações difíceis e vamos compensar a alimentação ali de forma destrutiva, eu consigo pensar nas possibilidades de como ele vai poder desenvolver ali dentro desse processo. E tem a aceitação também da imagem, né? Muito, porque muda tudo. Muito. Muda tudo. E a questão também do pós, né? Às vezes a pessoa, ela entra naquele efeito sanfona, às vezes perdeu, mas não mudou os hábitos alimentares, porque a mentalidade não mudou, né? E aí volta a comer e engorda às vezes mais do que quando começou a fazer E fala que a cirurgia não foi bem sucedida. E tal. E aí entra outros aspectos, por exemplo, a pessoa quando ela é bariátrica, ela tem menos absorções, né? Sim. De nutrientes e tal. De 30% a 40% da absorção. E aí começa a vir a questão da flacidez, começa a vir outras coisas, começa né? a vir a falta de micronutrientes, né? A pessoa tem dificuldade de absorver ferro, vitaminas do complexo B, né? Então isso mexe diretamente com o sistema imunológico, a pessoa fica anêmica, né? Está muito ligado também à depressão, porque a deficiência de vitamina, principalmente do complexo B, vitamina D, leva a um caso de depressão. Então, e os vícios, tá? O paciente que é bariátrico tem uma tendência a desenvolver vícios, seja no álcool ou, de fato, com aquilo que gera prazer. Então, temos... Compensação, certo? Compensação ou processo de autossabotagem mesmo, por ele não ter ali a consciência de forma equilibrada e sustentável mesmo. E pensando agora a questão da pessoa que ela faz um processo bariátrico, né? Ela vai perdendo muito peso, vai tendo algumas flacidez, algum excesso de pele, e aí começa a fazer a cirurgia plástica, né? Para fazer a reparação. Muitas fazem, e assim, é uma cirurgia assim que muitas vezes é até bonito de ver.
porque já vi, assim, muitas mulheres que se vê lá com a barriga avental caída em cima, o peito que dá para pegar e jogar lá atrás. E, de repente, vai lá, corta, geralmente bariátrico não faz, nem faz lipo, né? É só o excesso de pele mesmo. E quando ela se vê, é assim, chega a ser emocionante mesmo. A transformação. É a transformação. E mulheres que às vezes nunca teve uma mama, nunca não sabia nem que era uma mama, né? Porque era sempre muito grande, aí tem uma mama alinhada, um abdômen. Muitas vezes, às vezes, por conta da qualidade da pele, não fica como elas gostariam, retinha e tudo. Mas a paciente que ela vai sabendo de tudo isso, bem informada, nossa, quando ela se vê, ela nem lembra que existe uma cicatriz. Já fica muito feliz, é bem legal. Mas também os bariátricos, eles têm os cuidados... Sim. Na questão de vitaminas, eles são bem acompanhados. E, na verdade, eles já chegam prontos, né? Sim. Porque ele já tem o médico que acompanha e tudo. E geralmente demora uns 3 anos para ser liberado para cirurgia plástica. Não é assim, emagreci e vou ali operar. Né? Tem que estar todo no preparo. Tem um processo. Sim. E pensando em questão de absorção de nutrientes, o que mais os pacientes bariátricos, eles normalmente têm mais defasagem, mais complicações a nível de nutrientes? A maior complicação é vitamínica, né? É minerais, são vitaminas. Então, assim, geralmente esses pacientes, eles engordaram por excesso de calorias, ou seja, excesso de alimentos industrializados. As pessoas não tinham bons hábitos de vida. Geralmente comiam o que bem entendiam, são sedentários. Então, essa pessoa passou por uma cirurgia bariátrica, ela fez a cirurgia bariátrica. Então, muitas das vezes, a mentalidade ainda não acompanhou esse processo. Alguns processos são mais lentos, outros processos são um pouco mais rápidos. Alguns manteram depois um acompanhamento psicológico, outros abandonaram. Então, muitas das vezes, a pessoa ela vai precisar passar por uma reposição de vitamina e, às vezes, para o resto da vida. Porque para a gente manter bons níveis de vitaminas, né, nos exames laboratoriais, ela vai precisar sempre fazer uma reposição. Ou uma reposição oral, ou uma reposição endovenosa. Mas, geralmente, essa pessoa que passou por uma cirurgia, ela vai precisar ter essa atenção, sim. De 90 em 90 dias, 120 em 120 dias, está repetindo exames e está tendo um acompanhamento ali mais de perto. E a gente estava batendo um papo mais cedo sobre o lipedema, né? Que hoje virou um assunto realmente viral, né? E tem se observado, né? Sim. Muitos procedimentos e muita busca por melhorar esse aspecto. Sim. Me fala pra gente o que é o lipedema, como que ele ocorre, quais são os cuidados para poder estar resolvendo. Então, o lipedema, muitas das vezes, ele é genético, né? Na grande maioria das vezes, o lipedema, propriamente dito, ele é genético. Então, nada mais é do que um acúmulo de gordura desacerbado. Então, ele fica muito ali na região do quadril, na região das pernas, né? Alguns na regiões dos braços, né? Da panturrilha, né? Então, hoje o tratamento do lipedema é basicamente mudança de estilo de vida, né? Tem alguns medicamentos que auxiliam, mas não em definitivo. O que de fato auxilia em definitivo é a pessoa ser uma nova pessoa todos os dias, ter bons hábitos de vida, bons hábitos alimentares, procurar fazer atividade física, baixar o percentual de gordura, ganhar massa muscular para ter tônus. E o mais importante, ela entender que demorou muitos anos para ela adquirir toda essa gordura. Então, provavelmente, né, ela precisa entender que também vai levar alguns bons anos para ela poder ter um físico ali mais estético, né, um físico que ela sempre idealizou. Mas eu tenho, inclusive, vários pacientes que a gente trata isso lá no consultório e que, de fato, tem resultados, assim, incríveis. Legal. E o lipedema, né, a gente vê que ele é um pouco diferente de gordura, por exemplo, visceral, abdominal, ele é um pouco mais difícil. Exatamente, uma gordura mais densa e, na grande maioria das vezes, cirurgia. Cirurgia. Né? Tem que passar por um diagnóstico e aí é cirurgia. Não. E hoje em dia, o estilo de vida moderno, né, a gente, por várias questões, ou nível sedentário, ou maus hábitos alimentares, ou maus hábitos do dia a dia, né? As pessoas elas têm se alimentado muito mal,
Dormido muito mal. Não tem praticado nenhum tipo de atividade física, nem que seja uma caminhada, né? Hoje em dia você vai na padaria, você vai de carro, né? E tudo isso daí. iFood ganha. Entrega até pãozinho. Precisa nem sair de casa mais. Então esses aspectos têm contribuído, né, para as pessoas estarem ali acima do peso. Sim, né? sim. Igual lá no consultório acontece muito. Às vezes estou conversando com um paciente, às vezes o paciente fala assim, não, mas eu não sei porque eu estou engordando. Muitas das vezes a pessoa, né, ela come pouco e ingere muitas calorias. É igual a pessoa está ali petiscando, ali, tomando a bebida alcoólica, então ela está ali comendo um salaminho, né? Ela está comendo ali um amendoinzinho, você entendeu? Então ela está comendo até pouco, mas está ingerindo muitas calorias. E elas acham que o álcool não tem caloria. E tem. Né? Só que em 1 grama de álcool nós temos 7 calorias, né? Ele só perde para a gordura, que 1 grama tem 9. Né? E existe aí o mito de que o álcool, né, ele vira açúcar. E isso não é verdade. O álcool, ele vira triglicerídeo, ele vira gordura. Né? Então o álcool está ligado diretamente à produção de gordura do indivíduo. Você pode reparar, toda pessoa que abusa da bebida alcoólica, que seca ali no final de semana ali meio engradado de cerveja, toma uma garrafa de gin, uma garrafa de vodka, ele vai ter um triglicerídeo elevado. Você entende? Então aí o álcool, o que ele vai fazer? Ele vai trazer ali uma dificuldade de queima no tecido adiposo. Você entende? Vai ter uma dificuldade de oxidar essa gordura, devido ao acúmulo de gordura que o álcool traz. E não é um acúmulo de açúcar, ou seja, ele não vira um açúcar. Entende? Gordura. Exatamente. E os aspectos emocionais, né, do estilo de vida moderno. Que hoje em dia você tem estresse, as mulheres têm dupla, tripla, quádrupla jornada ali. Isso daí influencia diretamente na qualidade de vida e engordar, né, e tudo mais, né? Sim, os complexos corporais, eles iniciam a partir desse relacionamento com o corpo. E os excessos que vivemos hoje, né? A gente vive hoje num mundo que tem muitas coisas, muita informação. E o público feminino tem uma grande dificuldade de reconhecer-se e parar mesmo para pensar sobre o que faz sentido para mim, né? Como que eu posso buscar o novo? Como que eu posso, de fato, sustentar isso na minha vida? E ser mulher, né, dá conta de trabalho, filho, esposo, né, marido e outras coisas também, né? Então, traz um impacto muito, muito intenso e, ao mesmo tempo, né, depois pandemia, por exemplo, o público feminino tem buscado o processo de autoconhecimento de forma mais incisiva. E o masculino também, inclusive. Uhum. E isso traz pra gente uma nova percepção de estilo de vida. E tudo começa dentro, né? Eu sempre coloco para elas que, para o público de forma geral, que se a gente não tiver consciência de que sim, nós podemos conseguir atingir pequenas metas diárias ali, entendendo os processos sabotadores, né? Entendendo essas distorções cognitivas que a gente desenvolve ao longo da vida, porque não começa agora no momento presente, começa lá na infância, lá no passado. Exatamente. Então, se a gente não entende esse campo, a gente vive uma vida de forma muito inconsciente. Sabe aquela frase assim, deixa a vida me levar? Automático. É muito isso. Então, quando a pessoa busca o processo terapêutico, ela busca, de fato, para tentar mudar. E o autoconhecimento, né, ele é o primeiro passo para qualquer mudança, né? Porque a partir do momento que você tem um conhecimento que você precisa mudar, ou você precisa melhorar, né, ou alguma coisa que não está legal em você, ou nos seus hábitos, né, o conhecimento disso é o primeiro passo para a mudança, porque tem muitas pessoas que elas não aceitam, né, eu como pouco, eu sou um gordinho feliz, eu sou uma gordinha saudável.
Não existe saudável na gordura. Não existe saudável. Eu falo em processo terapêutico, que é a pessoa justificar comportamento, né? Eu estou justificando um comportamento ruim. Mas por que eu justifico um comportamento ruim? Porque é mais fácil. Sair da zona de conforto é difícil. Vai mexer em muitas estruturas. E às vezes esse indivíduo, essa pessoa. Faz, de fato, que faz com que ele também tenha essa dificuldade de compreender como é possível mudar, né? Mesmo, Exatamente. E hoje em dia a gente vê sobre a questão de pela mídia, né? A gente está muito buscando ali a melhoria, buscando a comparação, né, e por causa da mídia, a gente vê que algumas pessoas, por a questão de aceitação, por questões de zona de conforto, né, e aí vem a questão das leis, de bullying e tudo mais, e aí as pessoas acabam contando uma mentira para ela mesma, de que tem que ser assim, né? Vou falar de mim, nem falando dos outros, falar de mim. Que quando eu tava ali com meus 121 quilos, mais ou menos, foi depois de um processo que eu tinha 136 quilos, perdi e tudo mais, mas chegou um ponto que eu tava com 121 quilos, minhas taxas estavam normais, e aí vinha aquela, não, eu sou gordinho, mas eu tô saudável. Sou gordinho, mas não tem hipertensão, o triglicerídeo tá legal, que não sei o quê. Gente, mas existem outras coisas, né? Por exemplo, você consegue fazer uma caminhada longa? Sim. Subir uma escada? Subir uma montanha? E aí eu fui perdendo mais peso, melhorando meu nível de consciência. Só que chegou um ponto que eu estava ali com 111 quilos, 112 quilos ali, né? Tinha ganhado um pouco de massa muscular, porque eu fazia musculação e tudo mais. Hoje já estou perdendo mais, estou fazendo mais musculação, pratico atividade física, mudei meus hábitos. Mas quando chegou um ponto ali que eu tinha 112 quilos, que eu estava até numa zona de conforto, só que uma coisa é você estar numa zona de conforto que você acredita que esteja com 20 e poucos anos, outra é você achar uns 40 anos, que eu estou com 42. Então, assim, não é tão confortável assim quanto mentira que você conta. Então, assim, hoje eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Então, quando eu tava brincando com minha filha no chão, que começou a doer quando eu fui levantar, eu falei, opa, peraí. Mas assim, em termos de tava bem, não tinha nenhum sintoma, né? Sim. Não tinha nenhum sintoma. Mas eu falei assim, não, peraí, mas eu vou viver até quantos anos a mais? Eu vou conseguir brincar, correr com a minha filha num parque, Não, peraí, eu até agora preciso mudar mais ainda os meus hábitos e buscar uma melhor versão. Então, assim, independente do sintoma, de ser sintomático, de acreditar que está bem, eu vejo, pro meu ver, né, na minha vida, sobrepeso não é saudável. Sobrepeso não faz bem. A mentira eu andava pra mim porque eu era sintomático, mas que faz bem, aí já é outro ponto. Com certeza. Hoje as pessoas também fazem muitos exames, na grande maioria das vezes são exames básicos, né? Você vai ali no clínico geral, no geral te pede exames básicos, só que ele não pede exames para ver a inflamação sistêmica. Né? Eles não vão pedir exames mais complexos, que geralmente esses exames são um pouco mais caros. Então ele vai pedir ali um gama-GT, uma homocisteína, um PCR, geralmente eles não pedem esses exames. Então muitas das vezes o obeso, né, o sedentário, ele passa por saudável porque ele não fez esses exames inflamatórios. Um outro erro muito comum, que já deve ter acontecido isso com vocês, vocês vão lá, fazem exames laboratoriais, aí vocês pegam e olham, né? A de 50 a 100. Então o meu tá em 55. Então tá, a referência tá boa. O meu tá em 95, tá dentro, tá ok. Tá. Não, e não tá. Porque se fosse assim, nem precisaria de um médico para fazer a leitura dos exames laboratoriais. Ou seja, se o 50 é o ponto A
E se o 100 é o ponto B, eu estou mais próximo do ponto A ou do ponto B? Então, isso me diz alguma coisa. Se eu estou muito próximo ali, algo pode estar acontecendo. Se eu estou muito próximo dos 50, alguma deficiência e algum problema devido a isso pode ocasionar. Então, isso que as pessoas não sabem. Então, é necessário, sim, você procurar um médico, às vezes até investir, às vezes no médico particular, às vezes o plano não te entrega esse profissional, enfim, você não conhece, não tem indicação, e de fato você validar. E outra coisa interessante também é a circunferência abdominal. Se a sua circunferência abdominal está fora do esquadro permitido, ali você também já tem um problema de saúde, né? E muitas das vezes a gente só compra uma roupinha mais larga e a gente segue a vida e acha que está tudo bem, e não está. E não tá mesmo, tá? Porque eu posso falar por mim. Eu entrei em um processo de emagrecimento tem 2 anos e eu, de fato, desenvolvi a gordura no fígado. Que é a gordura, né, abdominal. E hoje, depois de 1 ano mais ou menos, eu consegui perder 10 quilos. E perder 10 quilos não foi um processo fácil, porque, de fato, eu tive que desenvolver uma prática diária de atividade física, ter um sono regulado, entender o contexto da ansiedade, né, e praticar atividade física de forma regular, sem se auto-sabotar. E, de fato, entender mais esses aspectos, né, que vêm da saúde mesmo. Então, para mim, fez uma diferença enorme e faz, porque a partir disso, hoje eu já corro 7 km, já subo uma montanha muito mais tranquila. Então, o relacionamento com o corpo, ele também muda muito. E isso impacta na autoestima da mulher, principalmente. Então, traz pra gente mais empoderamento, né? Mais firmeza. Faz com que a gente também crie um bom relacionamento com o nosso próprio eu. Sim, e operar também com essa gordura, o resultado não é legal. Porque fica aquele estômago alto e ela fica, o médico não me lipou aqui, mas não é, porque é uma gordura que a lipo não tira. Que é só com a alimentação mesmo. Sim, só com tratamento mesmo. E já tem uma inflamação ali, então né, tudo indica que esse paciente talvez não vai ter aí um pós-operatório igual um paciente exatamente. Né, uma cicatrização, não tem nada ali hipertrófico. Sim, e muitas só descobrem isso, às vezes, depois da cirurgia. Falar, mas deu errado, porque aqui tá alto, aqui tá baixo, e vai ver, a bendita. E aí, falando da esteatose, é aquilo que eu falei anteriormente. A pessoa acha que o problema é o açúcar. Não é o açúcar. O problema é a gordura. Não, mas eu como muito doce. Eu como maravilha. O quê, né? Mas o problema desse doce não é o açúcar, que em 1 grama tem 4 calorias. O problema desse doce é a gordura, que em 1 grama tem 9. Sim. Você entende? Então, assim, o excesso de caloria, o que o corpo faz? Ele começa a se organizar. Peraí, eu vou botar um pouquinho de gordura aqui no flanco, eu vou botar um pouquinho de gordura na barriga, eu vou botar um pouquinho de gordura no culote, mas eu também vou colocar um pouquinho de gordura no fígado, né? Ele vai se organizando ali para essa gordura não ficar circulante na corrente sanguínea. Porque ele sabe, se essa gordura ficar circulante na corrente sanguínea, você pode ter um mal súbito. Então, para te ajudar, o corpo faz isso. Olha como ele é generoso. Né? Só que ele começa a mostrar. Olha, a barriguinha já está caindo aqui. Olha, a celulite já está mais aparente. Olha, você já está ficando ofegante. Olha, você não tem resistência. Então, ele já começa a mostrar. Forma de você identificar. Né? Eu costumo falar que o corpo ele é um bebê. Sinais, Ele não sabe falar, mas ele mostra através de sinais e sintomas. Então, se você está atenta, você consegue identificar. Consegue reverter o quadro. Exatamente. E um outro ponto muito interessante, doutor, é a questão das taxas, né? Por exemplo, se você pega lá nível de testosterona, por exemplo, aí você vê, a janela é gigante, né? Então, você está lá dentro do parâmetro, mas aí, assim, dentro do parâmetro, baseado em qual necessidade? Porque às vezes o paciente ele tem uma necessidade, por exemplo, de testo que seja mais para o limiar superior, né, das taxas. Sim. Né? Assim, eu lido diretamente lá com o médico, né? A gente trabalha em conjunto e o procedimento que eu vejo, né? A gente sempre está ali em conversa com o paciente sobre cada caso e muitas das vezes o que acontece aí
é que muitas das vezes o médico ele trata um número, ele não trata o paciente. Exato. Então muitas das vezes o paciente ele está até bem, né? Ele está disposto, ele tem libido, está tudo ok, só que o número não está tão bonito, né? Então às vezes o médico ele quer fazer essa reposição desnecessária, porque ele quer tratar o número e não o paciente, né? Da mesma forma também acontece o oposto. Às vezes o paciente ele acha que ele está bem, só que de fato ele está com hipogonadismo e que de fato ele precisa fazer essa reposição, né? Quando a gente fala de hormônio, por isso que aí precisa de um médico, né? Eu sou nutricionista esportivo, então eu lido o tempo inteiro com isso, juntamente com o nutrólogo. Então assim, existe o nem tanto nem tão pouco, né? E aí cada caso é um caso e a gente precisa de fato tratar o paciente e não o número. Exatamente. Perfeito. E falando um pouquinho sobre os atalhos, né? Das pessoas que buscam ali, às vezes, um atalho para chegar, às vezes, no peso lá que a pessoa gostaria, né? Então, existem hoje N medicações e meios, né, e ferramentas para conseguir auxiliar no controle de peso. Só que quando a pessoa ela vai fazer esses atalhos sem uma orientação de um médico, aí é o problema, né? Com certeza, sem orientação do médico e sem orientação de nutricionista. Exato. Né? Então, mas a gente sabe, infelizmente, né, isso está em alta e as pessoas chegam com recurso e aí automaticamente já é indicado para essas pessoas, né? Só que depois, né, não tem essa mudança psicológica, né, um novo estilo de vida, e adivinha, vai parar na mão de quem? Vai parar na mão do nutricionista. Aí eles olham pra gente e falam, eu tentei, em vez de passar por você, eu já fui lá na frente. Posso repetir aquela dieta? Não teve jeito Vou não. pesquisar a dieta no Google. Eu tive que voltar, né? Eu tenho até alguns pacientes que foram para fora, né? E, sim, moram nos Estados Unidos, fizeram cirurgia plástica, gastaram muito dinheiro e hoje moram aqui no Brasil. Já foram minhas pacientes inicialmente e hoje elas voltaram, sentaram lá e falaram, não teve jeito não. Tô de volta. Vou ter que, de fato, que fazer dieta, né? Mudar, enfim, minha mentalidade e tudo mais. E é incrível. Que bom, né? Que bom, né? Bom, Mas eu conheço uma pessoa que ela foi bariátrica, né? Passou pelo processo da bariátrica, né? Emagreceu, ficou num corpo legal e tal e tudo mais. Não mudou os hábitos, né? Continuou comendo besteira, doce, né? Voltou ao peso e ainda desenvolveu lipedema. Então, assim, não tem jeito, não existe você pular o processo, né? A bariátrica, os medicamentos, tudo são ferramentas para auxiliar, sim, né? Mas, igual a mente e os hábitos são primordiais. Hoje está muito em alta, né? Comer as emoções, né? Sim, então, total. Hoje tudo que acontece, você tá feliz, você tá triste, você recebeu o salário, acabou o salário. Tudo hoje é motivo de você... Até mesmo as reuniões, né? Onde é que a gente vai? Vamos no restaurante e tal, vamos na lanchonete e tal. Tudo é desculpa para sentar uma mesa e comer, né? De jeito. E os hábitos, a gente sabe que é um processo, né? E não é da noite para o dia. Então, ter esse gerenciamento das expectativas, das emoções, ser acompanhado por um profissional qualificado, isso é muito importante, né? As pessoas hoje, por ter a internet, que facilita acesso à informação, mas também acesso à desinformação, porque a modinha, né? A blogueira fez isso, eu vi a dieta disso, os gurus, né? Que não são nutricionistas, que não são psicólogos, os coaches, né? Agora elimine 10 quilos em uma semana. Vão só aumentando, elimine 4, foram para 6, agora estão em 8, 12. É absurdo. Assim, as promessas que existem, que são os cantos das sereias, né? São absurdas. E aí você começa o quê? As pessoas começam a consumir esse tipo de conteúdo,
começa a gerar vários distúrbios, até mesmo de aceitação, né? Começam a se alimentar mal, deixam de absorver nutrientes, comem pouco achando que estão emagrecendo. E aí existem aquele mal do século, né? Que tá voltando aí, aquele sobrepeso. Sim. Hoje, aqui, mais de 70% da população está com sobrepeso, né? Mas na verdade isso é muito complicado isso, porque nós não tivemos essa orientação na escola. Sim. Orientação nutricional, orientação financeira. Isso. Então todo mundo acaba dando com burros na água em algum momento da vida. Na alimentação, engordou uns quilinhos, se complicou financeiramente. Aí aos trancos e barrancos é a hora que você vai aprendendo. Né? Um cenário perfeito seria o quê? A pessoa tem uma orientação nutricional, né? E a pessoa ali iria ter saúde, provavelmente iria com atividade física, né? Juntamente com uma aula de psicologia, uma terapia, ali desenvolvendo. Lá na frente essa pessoa teria saúde, lá na frente essa pessoa iria precisar pouquíssimo de um médico, iria chegar lá para fazer cirurgia para corrigir alguma coisa. Você entendeu? É algo que, de fato, a nutrição não alcança, a atividade física, o ganho de massa, ou perder uma gordurinha ali, não vai atingir, por exemplo, uma prótese, por exemplo. É uma cirurgia, não tem outro recurso. E a cirurgia plástica agora, igual a minha especialização no pós-operatório, é em cirurgias com tecnologia. Só que não é para todos. O médico, é um colombiano que inventou, ele fez para atletas. Pessoas que treinam muito, que são saudáveis, nunca conseguia ter aquela definição. Uhum. Então ele veio com a lipo HD, que foi revolucionário. Né? Então, mas era para pouco. Aí veio as retrações de pele, mas não é para quem tem uma pele caindo, ou seja, é para pessoas saudáveis. A intenção dele era para atletas. É que ela tem aquela pelezinha, vai lá e faz uma retração de pele. Então, isso aí, às vezes, a pessoa olha e fala, nossa, eu quero essa cirurgia. Não precisa de cortar, só vou passar lá a máquina e vai retrair. Não vai. Ou seja, quanto mais saudável, mais preparada a pessoa for, melhor vai ser a cirurgia dela. Ela vai poder usufruir da melhor tecnologia por conta disso. Exato. Entendeu? E até o custo da cirurgia. Exatamente. Eu falo com o paciente, falo, olha só, você quer fazer cirurgia, então, mas peraí, calma. Vamos perder um peso, né? Vamos dar uma secadinha, porque quando você chegar lá tiver só aquela pelinha fininha caída, né? Para ele tirar esse excesso de pele aí é um valor. Agora, se você chega com esse embaranhado de gordura aí, você acha que ele vai te cobrar quanto para fazer a cirurgia? Porque hoje em dia uma lipo HD com uma retração de pele é um acabamento. A pessoa já está pronta, o médico só vai ali para poder fazer o contorno corporal, lapidar e ficar... Isso aí, tá pronto. Isso aí. E existem as outras complicações, né? Por exemplo, uma pessoa que ela tá com muita gordura, por exemplo, abdominal, né? Cutânea e tal. Aí você vai fazer ali uma abdominoplastia. A cicatrização vai ser horrorosa. Difícil. Entendeu? A primeira coisa que vem é o seroma e já abre ponto, e demora a cicatrização. Na verdade tem médico que nem faz, né? Dependendo de como chega, o médico fala, não vou colocar o meu nome aí não. Então, é isso. Procura um outro profissional. Aí fala que tá com preconceito, não sei o quê, virou... Meu dinheiro não te serve. Vira miséria. E é esse o ponto, né? Porque a cirurgia plástica, ela é um complemento, né? A pessoa, ela perde o peso, ela perde a gordura que ela tá ali, cutânea, subcutânea ali e tal, né? E aí, o excesso, aquilo tá sobrando ali que não tem jeito, que você não emagrecendo, você não vai perder o acabamento, você vai fazer. Às vezes, a pessoa tá com uma barriga muito grande, aí quer fazer, vai tirar um pedaço, né, do abdômen, aí estica e puxa. Aí às vezes a pessoa, se ela emagrecer e tiver ali, ficar falando só aquele pedacinho ali embaixo, que é a bananinha embaixo, é um outro tipo de cirurgia. Sim. Tem mulheres, né, que depois que amamentam, e às vezes é magra, tem aquela pochete que não acaba nunca. É para essas... as tecnologias, né? Tem as reparadoras, que a gente fala que é reparadora, que é a pós-bariátrica, que tem que ser muito bem explicado, que não vai ficar com a pele totalmente esticada, que eles acham que não vai ter espaço nem para poder dobrar. Né? Que senta, tá dobrando, gente, mas se ficar toda esticada, não tem como. E a pele também vira um papel, às vezes. Então tem que ter todo esse processo. Mas, assim,
quem vai para cirurgia plástica saudável consegue ter a melhor resultado. Porque hoje as tecnologias estão aí, estão excelentes, arrasando mesmo. Bacana. Então, sério, você que tiver que deixar um recado para a galera de casa, sobre o seu trabalho, sobre um recado que você queira dar para elas, por favor, fale para a galera lá. Bom, o meu recado é que não desistam dos sonhos, mas faça o processo com tranquilidade, né? Cuide da saúde. E um recado também é para quem vai cuidar, né? Para que pessoas tenham mais empatia, porque eu vejo muito assim, quando eu chego na casa das pessoas, elas estão cansadas porque ela está com o intestino preso, ela está estressada e tudo falam para ela assim, é normal. Não, não é normal. Né? Se ela tem, então assim, ela precisa de um pouco mais de empatia, de atenção e paciência, porque o processo é rápido, vai passar e logo na frente vai estar tudo certo. É isso. Estão sozinhos. Não, ele ouviu só a voz, você Ouviu. falando Nossa, sobre o gente. assunto. Ele soltou, né? Que doideira. Rapaz. O iPhone ouve começa a Vai buscar a informação. Vai mandar para quem agora? Gente. Deixa eu sair dessa tela, então. Não é iPhone não, tá? Nem é iPhone. Já pensei, se fosse o iPhone, saiu falando. Ia sair da bolsa. Você vai sair andando. É isso aqui. Imagina você dormir na noite e falar assim, você tá roncando muito. Então, Andressa, deixa um recado pra galera de casa, um pouquinho. O que você passa no seu coração pra deixar pra galera de casa? Vamos lá. Busquem terapia, busquem a compreensão, né, dos aspectos emocionais, busquem fazer atividade física, dormir bem, que é o campo de desenvolvimento emocional parte desse princípio de ter um sono regulado, uma capacidade de entendimento sobre as nossas próprias emoções, né? E façam terapia, busquem o processo de autoconhecimento liberta. Então, a partir do momento que nós damos o primeiro passo, todo o resto ele flui de forma maravilhosa. Vamos lá. Se vocês quiserem emagrecer, ter saúde, o corpo que vocês sempre sonharam, através de uma dieta flexível consciente, comendo tudo o que vocês gostam, siga aí o Fernando Oshiro Nutri, agende uma consulta, eu estou à disposição de todos vocês. Isso. Cara, a gente vai batendo papo aqui, o tempo vai indo embora, a gente não vê, né? Porque o papo tá muito legal. Mas queria agradecer a participação de vocês. Um bate-papo muito incrível, enriqueceu demais. E com certeza a galera de casa já ficou completamente impactado, porque foi realmente algo de muito valor. Queria agradecer demais a participação de vocês. E já quero ver vocês nos próximos aí, pra gente bater mais um papo legal. Bom, acho que a gente se conhecendo também, né? A gente marcar alguns outros. Eu acho que a gente entra numa sintonia legal. Verdade, verdade. Cara, obrigado pela participação de vocês, obrigado por vocês estarem conosco, né? E sempre lembre-se, né? Há um lema grande que a gente sempre fala aqui no podcast, realmente a gente lembrar que saúde, ela vem sempre em primeiro lugar. Você pode tentar vários meios, várias outras ferramentas e outras, mas a sua saúde, você com saúde, você consegue atingir muito mais do que se você não tivesse saudável. Então, é um grande lema do nosso podcast, é um grande lema realmente da saúde, né, dos profissionais que atestam muito isso. Lembre-se sempre a saúde em primeiro lugar. Já segue, eu vou deixar na legenda o Instagram deles, para que vocês consigam acompanhar realmente esse trabalho incrível que eles desenvolvem, tá? Acompanhar um pouco mais do trabalho, acompanhar as rotinas e vocês conseguirem enxergar que
todo esse trabalho que é feito com muito carinho, com muito amor, por profissionais realmente qualificados, é o que vai te ajudar a chegar no seu resultado. Beleza? Muito obrigado, segue, compartilha e clica no sininho para receber os próximos episódios. Valeu, galera. Em primeiro lugar.